Os irmãos de pé, não, a leitura já foi feita já. Capítulo 20, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, Êxodo. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor para a sua igreja nesta noite. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança dos que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faz misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por ti inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem os teus filhos, nem as tuas filhas, nem os seus servos, nem as suas servas, nem os animais, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoa o Senhor o dia do sábado que o santificou. Versículo 12: Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma de teu próximo. E todo o povo ouviu, e os trovões, e os relâmpagos, e os sonidos das buzinas, e os montes fumegavam. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Versículo até o versículo 19 para a nossa meditação nesta noite. Amém, irmãos? Meus irmãos, podem sentar, irmãos. Graças a Deus, esta é uma palavra fiel e verdadeira, é a palavra de Deus. Eu nesta noite eu quero registrar nesse trabalho de pregação que o Senhor nos concede neste ano de 2026, que nós estamos aqui, e o Senhor colocou no desejo no meu coração para a gente tocar sobre esse assunto, né? Eu estava trabalhando aí na rubrica, o tópico assim, o decálogo. Eu peguei no celular, falo assim, isso aqui. Deus falou assim, tá bom o decálogo, anotei. Porque quando eu já vejo fala assim, imagina, não tá, porque a mente é fraca, a gente falha, esquece. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, irmãos? Porque é uma necessidade de instrução, glória a Deus. É uma necessidade de instrução de Deus lembrar ao seu povo. Glória seja dado o nome do Senhor. E Deus, irmãos, ele usa categoria de explicar e de falar. E fala no versículo 20 dizendo assim: Então falou Deus fala Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Deus dizendo para o povo. É interessante que o povo estava ali, acamparam próximo ali o Monte Sinai, e Deus ali falou para toda a congregação ali, louvado seja o nome do Senhor. E o povo ali, irmãos, eles começaram a temer, a ter temor, porque diz que quando Deus estava falando, o fogo fumegava, diz que ali realmente
todo o sempre. Diz que, e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, os sonidos das buzinas, monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se depois de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco, e eu virei, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Irmãos, Deus visitou o seu povo de uma maneira tremenda. Diz que quando ele falava, os montes fumegavam, e o tremor daquele povo era tão grande que pediram, se afastaram com medo de morrer, e pediram: Moisés, não fala Deus conosco, mas tu fala conosco. Ou seja, Deus fala comigo e tu fala conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é um Deus zeloso, e Ele nos lembra, irmãos, que Ele nos tirou da servidão que estava no Egito para um propósito. Porque muitas vezes a gente se esquece das benevolências de Deus. A gente servia lá Faraó, quando eu falo Faraó, ao sistema mundo que a gente vivia. No caso, eu me considerando aqui como velha criatura, eu fazia o que eu queria, andava o que eu queria, porque era o meu livre-arbítrio dizer: eu mando em mim, ninguém manda em mim. Aí, quando eu tenho um encontro com Jesus, Jesus muda o meu nome, muda a minha história. Agora eu não sou meu, agora eu sou de Deus. Aí agora a gente tem que obedecer a voz de Deus, não a voz do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Somos sujeitos, e Deus deixa também, irmãos, né? Como o apóstolo São Paulo escrevendo nas suas epístolas, a gente ser diligente, né? E ali, irmãos, respeitar as autoridades constituídas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está no trabalho, você está trabalhando numa empresa, existe uma pessoa responsável, um gestor lá, você tem que respeitar aquele gestor. Porque quando você respeita a autoridade dele, você está respeitando a autoridade que Deus tem delegado àquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Diz: nós sermos obedientes, obedecer, irmãos, aleluia, obedecer as autoridades constituídas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele exalta o povo, porque quando tirou lá do Egito, irmão, olha, eu quando estava lá no Egito, eu falava o que eu queria falar, eu via o que eu queria ver, eu dizia o que eu queria dizer, eu pegava o que eu queria pegar. Aí agora você tem um encontro com Cristo, aí Cristo muda a sua história, mas era muito bravo. Aí Deus começa a avançar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus nos chamou para, Deus fala que somos ovelhas do seu pasto. Diz que nós não somos bode. O bode é bravo, não é trabalho de instrução não, viu? Não é trabalho, é palavra, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para ser ovelha. A ovelha é obediente, a ovelha é completamente dependente do seu pastor, aleluia. Ela ouve e conhece a voz do seu pastor, louvado seja o nome do Senhor, e Deus nos considera como ovelha, né? Diz que Davi, ele falando ali no Salmo 23, ele faz a metáfora de colocando Deus como pastor, e nós como ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele como pastor, irmãos, ele cuida, ele zela, e ele vendo além. Interessante que na aula anterior do discipulado nós falamos sobre os tributos de Deus. E um dos atributos de Deus é que na sua onisciência, ou seja, ele sabe todas as coisas. Então, o que vai acontecer lá na frente, no futuro, ele já sabe. Aí ele adverte. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala: para quê? Para que quando suceder, você foi alertado. Quando acontecer, você foi avisado. Porque quando nós somos alertados, nós somos avisados, irmãos, nós temos a consciência de fazer o certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus fala agora para o seu povo e diz: não terás. Ele fala assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Quem tirou você? Quem
galinha lá de Faraó. Faraó, irmão, fazia, o povo trabalhava para comer. Veja que negócio naquele tempo. O povo trabalhava pela cebola, pelo pepino, pelo alho, para comer. Mas sabe o que é isso, irmão? É quando a gente tem uma visão de galinha. Aí quando Deus chamou, tirou de lá do Egito agora, Deus não chamou para ser águia. A diferença da águia para a galinha é que a águia, ela sempre olha para cima, para o alto, a galinha olha para baixo. Eu era a galinha. Eu gosto de cantar muito aquele hino normalmente do servo do Senhor, que já dorme no Senhor, Jaipiri. Eu era triste, né? Era essa pessoa, muito triste de ser vigor. Aleluia. Mas um dia Jesus entrou e mudou a minha vida, e mudou, irmão, muda para melhor. Aleluia. E quando ele mudou, hoje eu tenho uma visão diferente, irmão. Aleluia. Uma visão para o alto, como eles olharem do monte, de onde me virá o meu socorro. Então o nosso socorro, irmão, não vem de baixo, vem de cima. Aleluia. E diz assim, ele fala para mim, para você: foi eu que te tirei da terra do Egito. Aí ele é diverso. Sabe por quê, irmão? Porque o povo ia entrar numa terra ali onde predominava várias, o povo professava várias outras entidades, várias outras religiões, mas o Deus, o único e verdadeiro, não falava, ele estava falando que ele era o único Deus verdadeiro. O povo adorava outras divindades. Aí Deus estava dizendo: olha, não terás outro Deus diante de ti, porque Deus sabia que lá na frente ia ter, o povo ia realmente blasfemar contra Deus, o povo ia procurar realmente Deus se irasse. Deus sabe de tudo, irmão. Ele conhece você por dentro, ele conhece você por fora, ele sabe o número da sua identidade, o número do seu CPF, onde você mora, ele sabe o que vai acontecer, o que está na curva, que você não consegue ir, mas Deus, ele está em cima, ele vê, ele é soberano, sabe todas as coisas. Ele diz: não farás para ti, irmã, de escultura, tem alguma semelhança do que há em cima da terra, debaixo da terra, ou seja, só ele, não faça nada disso. E quando fala imagem, eu penso que imagem é alguma coisa. Não, imagem é quando você faz uma pessoa, você tem um ídolo, né? Vai cantar, quando canta, aquela pessoa que você tem como ídolo, né? No seu coração a pessoa chora. Meu ídolo, irmãos, isso Deus abomina. Deus, a honra, a glória, o louvor é para Deus, irmão. Você pode até admirar uma pessoa que não canta muito bem, louvado seja normalmente, é um romantismo, tudo bem, mas adorar, chorar, irmão, chore nos pés de Jesus, irmão. Foi ele que morreu, foi ele que foi sacrificado, foi ele que padeceu por mim, por você, e o povo está invertendo a situação. Foi eu que te tirei do Egito. Faraó não te ama, quem te ama sou eu. Aí ele fala um pouco mais, aleluia. Versículo 6: e faço misericórdia enviada aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Os que guardam os meus mandamentos. Então, ele faz misericórdia, irmão. Ele estende as suas mãos, ele protege, ele guarda, ele livra os que o amam. Ele, louvado seja o nome do Senhor. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil, porque o mundo, ele eu tenho uma avareza para te dar, dinheiro, olha a fama, tantas coisas, que se você der lugar a essa carne, ela mata você antes do tempo. O mundo está aí, batendo tudo na sua porta, querendo entrar. Mas seu coração, o meu coração está blindado para o mundo, irmão, e aberto para o Senhor. Louvado por, sabe por quê, amados? Tudo aqui é passageiro. Vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, se a gente for pensar, irmão, aleluia, se a gente for pensar no porvir, irmão, a gente vai ver que isso aqui tudo aqui realmente não vale nada. Pensar só no porvir, o que Deus tem preparado para nós. Paulo diz aquilo que os olhos não viu, o ouvido não viu, é aquilo que Deus tem preparado para os seus. Aleluia. Deus tem preparado algo grande para mim e para você, amado. Vale a pena permanecer, vale a pena ficar no caminho. E Deus deixou esses mandamentos, ou seja, Moisés escreveu o decálogo, os 10 mandamentos.
em casa, com a minha família, aleluia, na rua, com meus vizinhos, sou uma pessoa realmente que possa realmente ser agradável e agradar de uma maneira que realmente não venha se afastar de Cristo. Se eu guardar isso aqui, não pode ficar certo. Era que nem Jesus. Jesus, quando passava multidões até atrás, sabemos que muitos estavam interessados na mala de Jesus, né? Porque na mala de Jesus, quando havia a mala assim, alguns estavam interessados que ele podia fazer milagre, multiplicação de pão para matar a fome, né, irmãos? Muitos vinham cego, mas muitos vinham com interesse de ouvir a palavra de Deus. E os pequeninos, Jesus atraía, irmãos, os pequeninos, irmãos. Aleluia. Quando você vê pequeninos, crianças indo para você, se alegrando, é sinal de Deus na sua vida, irmãos. Deus se alegra, irmãos, porque os pequeninos, irmãos, eles não têm malícia. É algo natural, louvados, diferente do homem em si, que muitos, quando seguiam Jesus, seguiam ali porque queria receber alguma coisa de Jesus e distante para oferecer. E Deus, nesta noite, quer que você ofereça sacrifício de louvor, agradeça a Deus, porque, irmão, muitas vezes o homem pensa que o amanhã ele está no amanhã. O relógio do homem, irmãos, é completamente o relógio de Deus. O relógio de Deus é carioca. O tempo é eterno. Não é cronos como o tempo do homem. Não bate não, irmão. Aí, fala assim mesmo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Estende tudo mistério. Então, porque o relógio de Deus, irmãos, ele é eterno, porque ele é eterno, é de geração a geração, mas ele diz: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras ela não há de passar. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus é prego batido e ponta virada no meu e no teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus deixou esses ensinamentos para que eu e você pudesse ser bem sucedido. Deus, ele tem prazer no filho dele, irmão, ser bem sucedido. Sucedido na vida secular, sucedido na família, sucedido em tudo que ele tocar. Deus abençoa. Tudo que ele fizer, Deus era com ele. Era com José. Alguém chegou para dizer: eu quero ver agora o sonho dele. Tentaram apagar o sonho de José. Tentaram acabar com José. Tentaram matar José, mas Deus não permitiu. Aí disse que Deus permitiu circunstância de Judá ali. Não, vamos matar nosso irmão, não, mas vamos jogar numa cova. Vai jogou numa cova. Depois, quando apareceu os ismaelitas, irmão, nunca vi ninguém viver santo, viver uma vida próspera, só vive na miséria. Aí pegaram o santo José, que estava, José era o santo, servo de Deus, pegaram ele, vão vender, e venderam José, e mentiram para o seu pai. E mentira, ela tem perna curta, né, irmão? Um dia, o pecado de palha, o fogo vem, bate na palha e queima e vai aparecer. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia Deus permitiu circunstância de José encontrar os seus irmãos. E agora? Fez comigo, vou pagar com a mesma moeda. Esse era o momento de José. Irmãos, abriu o parente aqui, conjecturando aqui. Será que o aniversário não falou naquele momento da vida do não de José? Esse é o momento de se vingar. Fizeram contigo, te jogaram na cova, te venderam, te esperaram. Faz o mesmo com ele. Será? Com certeza, irmão. Mas José, irmão, não deu ouvido à voz contrária. José tem um coração rendido para Deus. Aleluia. Deus, quando colocou José no Egito para ser governador do Egito, não foi Faraó não, viu? Faraó só obedeceu o que Deus tinha determinado. Porque antes de José sentar na cadeira de destaque, Deus já tinha revelado a José: olha, vou eu fazer. Aí, papai, eu tive um sonho. Os irmãos: que sonho, meu filho? Conta. Aí só estava eu vi as 11 estrelas, o sol e a lua se inclinando para mim. Seus irmãos olham assim. Seu pai disse: que negócio é esse? Que
não é isso. Deus, irmão, vamos ficar diante de ti. E diz que Jacó guardou aquele negócio no seu coração. E o dia da promessa aconteceu. José sentou na cadeira de destaque, porque foi Deus que colocou José na cadeira de destaque. Irmãos, Faraó foi apenas só um instrumento ali que Deus permitiu ali. E ali aconteceu um fato, e ali lembrar de José. Diz que o copeiro não esqueceu de José, viu, irmão? Mas Deus não se esquece dos seus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus não se esquece dos seus. Aleluia. No versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tome, viu, irmão? Tá. Porque Deus está dizendo. Deus está dizendo para que eu não possa tomar o nome de Deus em vão. Tem aqueles que gostam de fazer piada, gostam do nome do Senhor, né? Piada, gosta. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, meu irmão. Isso aqui a bússola, o decálogo para o judeu naquela época ali, foi para que o povo pudesse ser bem sucedido, porque Deus sabia que lá ia ter outras divindades, que o povo lá pudesse retornar o nome de Deus em vão, podia realmente fazer coisas erradas, desejar o que era para desejar, matar, roubar, fazer tudo aquilo ao contrário. Aí Deus avisava, porque antes de acontecer, Deus avisa, porque Deus não tem homem por inocente. Amém, irmãos? Deus não tem um homem por inocente. Aleluia. Tudo que eu faço com consciência, porque a Bíblia diz 8:32 de João: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Não terás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra que também fala que no dia de sábado, irmão, essa parte de sábado, Deus lembrou para os judeus para que pudesse o povo realmente descansar. Sabe por quê, irmãos? Também porque o homem muitas vezes ele pensa que é uma máquina, e no dia de hoje, no século XXI, nem se fala, né? Ele quer competir com a máquina, quer ser mais rápido que uma máquina. Não, você é um ser humano, você é um ser, a máquina ela não tem sentimento, a máquina ela não sente emoções, você sente emoções. Aleluia. Então, aí Deus não, você no dia de sábado você vai descansar, porque o sábado é o sábado do Senhor. O Senhor fez tudo em servir no sétimo dia descansar. Então, para os judeus, deixa eu claro aqui, viu? Para os judeus, no decálogo, para os judeus, eles guardavam o sábado, porque era uma ordenança de Deus para não trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cumprimos, irmãos, os 10 mandamentos por completo. Esse mandamento, guardar o sábado, estava voltado para os judeus. Para os judeus. Louvado. Mas você não guarda de maneira nenhuma. No domingo a gente sabe evangelizar. No domingo a gente cria alma para Jesus. No domingo a gente está pregando. No domingo a gente visita. No domingo a gente. Irmão, aleluia. Mas tudo com ordem e decência. No domingo nós oferecemos culto racional ao nosso Deus que nos criou e nos tirou com o braço forte lá do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala mais: louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Versículo 11: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aí ele fala no versículo 12, porque esse versículo, imagina, vamos deixar bem, diga assim, bem apregado, assim, apregoado na tábua dos nossos corações, para que nunca venha se esquecer.
não honrar esse mandamento aqui, irmão, você não fez nada. Eu amo a Deus, eu abençoo meus vizinhos, eu faço caridade, mas não honra o pai, não honra a mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que se a pessoa ela está em falta, honra, versículo 2, honra a teu pai e a tua mãe, para que prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aleluia. Então, se eu quiser, porque tudo depende em parte, depende de mim, porque eu conheço, e aquele que conhece também, ele vai ler, e se eu não fizer isso aqui, eu estou indo de conta, então diga assim, meu tempo vai ser abreviado. Se eu não amar meu pai, se eu não amar minha mãe, que importa o mundo ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Porque está amando, ganhando, fazendo, eu estou fazendo a obra, não tem para visitar pai, não tem para visitar a mãe, está chateado com o pai, chateado com a mãe, espera o pai, espera. Não, irmão, aquele que casa pegasse a sua esposa e tornasse ela uma só carne, amém? Mas visita papai, visita a mamãe, de repente a mamãe está passando um momento muito difícil. Mãe, como é que está a senhora? Meu filho, aí você sabe um pouco da história de mamãe, né? Louvado seja. Aí você chega, ajuda-se, porque quando você, como é que vai? Né? Aí quando você faz essa pergunta, você realmente está ciente do que está passando com um familiar seu, com um vizinho seu, com um irmão seu, com um pai seu, com uma mãe seu, você está ciente. E quando você deixa de fazer, você está sendo, né? Você não está cumprindo a vontade, você está sendo realmente, não está sendo realmente a palavra. Negligente. Você está negligenciando algo tão agrada mais os deleites, é mais amigo do mundo que amigo de Deus, e mais não é amigo do seu pai. Não, mas meu pai está velho, minha mãe está velha, meu pai é muito careta, minha mãe é muito careta. Irmãos, o processo vai mudando. Os pais vai ficando uma criança e a criança vai sendo os pais. Esse é o processo. Porque um dia, né, eu fui criança e os dias vai chegando, os teus cabelinhos, meu cabelo vai chegando, daqui a pouco é que uma flor vai puxando, e os filhos vai ser o pai, vai cuidando. E o nome do Senhor é glorificado. Por isso que ele diz: honra o teu pai, honra tua mãe, para que prolongue teus dias aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13 ele fala: não matarás. Se você está matando, irmão, está fora. Se você está matando, você precisa, irmão, ser regenerado. Às vezes, irmãos, não mata com um instrumento contundente, não mata com seja qual for, mas às vezes você mata com palavra. Às vezes com a palavra, ela às vezes é pior do que realmente uma ferida sendo pelo um objeto contundente. Uma palavra, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, tem que ser bênção. Aleluia. E a Bíblia: não matarás, não adulterarás. Alguém chega até dizer assim, mas José correu me dar uma mulher de Potifar, porque José, eu acho que era menina. Irmãos, hoje por mundo, você ser um jovem reservado para a sua esposa, e vice-versa, o mundo é chamado de donzela, né? É careta, né, irmãos? Mas os servos, a serva de Deus, ele anda pelo decálogo, pelo mandamento do Senhor. Coisa boa, né, irmão? Quando você vai casar, aí tem lua e tem mel ainda, né, irmão? Mas hoje, no dia de hoje, né, fica só a lua, porque o mel já foi. Faz tudo errado, e no final quer terminar tudo certo, né, irmãos? Aí Deus diz assim: não adulterarás. Adulterarás é quando você é casado, que você realmente puro, né, irmão? Não, mas foi puro, aí eu perigo, porque você vai descobrir que a sua carne vai
seja o nome do Senhor, porque quando se junta com a melody ou vice-versa, irmão, ali torna-se uma só carne. E o nome do Senhor, para ser glorificado, é blasfemado. Aí fala um pouco mais aqui: não furtarás, não furtarás. Deus fala para mim, Deus fala para você, Deus fala para a igreja, que a gente não deve tomar nada de ninguém. Valorize o que chega na sua mão, para você não querer pegar o que é dos outros. Porque quando você valoriza o que chega na sua mão está calejada ali, porque trabalhou, aí você valoriza. Aleluia, para você valorizar, porque nada que vem fácil, irmão, ela vai fácil também. Mas tudo que vem suado, irmão, você valoriza em nome do Senhor, para todo sempre. E não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aleluia, nada, cobiçarás nada, não porque fulano tem isso, trabalho para ter, fulano é doutor, estude para ser, fulano ele é rapaz, mudou a vida dele, estude para a sua vida mudar. Tem coisa que é para Deus falar, tem coisa que é para você fazer, tem coisa que é para Deus fazer, tem coisa que é para você fazer. Estude, e Deus ele vai te abençoar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos,